corporal dela também está associado a isso. Aí é muito comum você ver, até em filme mesmo, a imagem do praticante do Kung Fu como sendo aquela pessoa centrada, sensata, pacífica, mas com extremas habilidades corporais. Flexibilidade, coordenação motora avançada, reflexo aguçado, e é um grande lutador, às vezes, também, do ponto de vista de... Olá, meus amigos! Você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Quero saber o que é o Kung Fu. Para quem nunca, com certeza muitas pessoas vão assistir ainda, né? O nosso bate-papo vai ficar salvo. O que é o Kung Fu e aonde é que surgiu? Certo. Vamos lá. O Kung Fu... Eu vou começar pelo que as pessoas acham que é, geralmente, quando eu recebo alguém novo na academia, um aluno, elas chegam geralmente com uma imagem, no geral, do que é Kung Fu. Do filme. Do filme. Lá, né? O que é Kung Fu? É o Bruce Lee, é o Jack Chan, é o Jet Li. Então, Bruce Lee morreu aí, vai fazer 40, 50 anos já, e todo mundo que vem procurar, a maioria que vem procurar, eu vi um filme de Bruce Lee. Então, o impacto cultural do Bruce Lee foi importante para o Kung Fu. Porém, esses atores, essas estrelas de Hollywood, elas trazem apenas um aspecto do Kung Fu, que é aquele aspecto mais de combate, de luta, que não está limitado apenas a isso, entendeu? Então, para explicar o que é Kung Fu, a gente precisa abrir um leque muito grande, culturalmente falando, historicamente falando, porque a gente está falando de um país, que é a China, gigantesco. Milenar. Cultura milenar. As primeiras cidades com 1 milhão de habitantes do mundo foram na China. Então, você pega um país muito grande em todos os sentidos, com uma história muito rica, e tinha povos que combatiam entre si. 3, 4 mil anos atrás, eles combatiam. Então, a arte marcial ela começa a se forjar nesse meio, a arte marcial chinesa, né, o Kung Fu, começa a se forjar nesse meio, mas também é um meio que tem o budismo, que tem o taoísmo, que tem a vertente de prática cotidiana, disciplinada, muito rigorosa. Então, todo mundo diz a piada, né? Tudo que você fizer, tem sempre um asiático ou um chinês que vai fazer melhor do que você. Porque eles têm essa característica de disciplina muito enraizada na história deles. Então, com o Kung Fu, é a mesma coisa. Nós vamos ter a parte de luta, de combate, tanto o esportivo, como a parte de defesa pessoal para, sei lá, policiais, para o cotidiano da vida urbana mesmo, né, para quem gosta. Mas a gente também vai ter a história, a gente vai ter a filosofia, a gente vai ter um aspecto artístico, estético muito importante, né? Talvez das artes marciais que eu conheça, o Kung Fu é o que explore muito mais do lado estético. Quem assiste, às vezes, o filme de Kung Fu, vê aquela coisa bonita, mas na aula, cotidianamente, a gente vai explorar isso com uma coisa que a gente chama de Taolu, ou Kati, que no Karatê é o Kata. Significa o quê? Significa, basicamente, estrutura ou rotina estruturada. É em qual idioma isso aí? Mandarim. É em mandarim. O Kati é o cantonês, que é um dos dialetos lá chineses. Mas isso é complicado, viu? É complicado, quer dizer que o aluno ainda vai aprender a parte cultural, ele não vai só aprender a lutar. Não. Vocês dão uma aula tudo do contexto histórico, do porquê que aquilo ali surgiu. Tudo. É porque, assim, há 30 anos atrás, a arte marcial chinesa, o Kung Fu, na Paraíba, no Brasil, era só basicamente isso. Era o cara que ia procurar para lutar. Mas a gente teve nós tivemos no Brasil grandes referências de mestres chineses. Sim. O grão-mestre Chiang Kuo-wei é um desses, que é a nossa referência maior do estilo que a gente faz. E ele traz esse aspecto cultural. Então, a pessoa ela vai aprender a filosofia, que está baseada no budismo, não como religião, mas enquanto filosofia. Ela vai aprender um pouco do taoísmo, ela vai aprender a história. E ela vai desenvolver o método, o desenvolvimento corporal dela também está associado a isso. Aí é muito comum você ver, até em filme mesmo, a imagem do praticante do Kung Fu como sendo aquela pessoa centrada, sensata, pacífica, mas com extremas habilidades corporais. Flexibilidade, coordenação motora avançada, reflexo aguçado, e é um grande lutador, às vezes, também, do ponto de vista de combate. Para resumir, o Kung Fu não é só luta, não é só combate corpo a corpo. O Kung Fu é uma rede, é um leque grande de conhecimentos que você vai desenvolver, e na minha academia, a luta é um ponto que você, se quiser ou não, faz. Quem não quer lutar, não luta. 80% dos alunos que eu tenho hoje vão procurar arte marcial, ou estão na arte marcial, porque querem qualquer outra coisa que não é a luta. Porque não querem ir para uma academia, porque é monótono.
porque querem fazer uma atividade física que é dinâmica, que tem um conhecimento teórico ali muito aprofundado. Então, por exemplo, nos exames de graduação que eu faço, tem uma prova teórica sempre, sobre história e filosofia, para a pessoa desenvolver o mínimo ali sobre essa coisa que a gente está chamando aqui de Kung Fu. Que o nome correto da arte marcial que a gente faz não é Kung Fu, é Wushu. Wushu. O W aí ele fica um pouquinho mudo, né? W-U-S-H-U, que significa literalmente arte marcial. O Kung Fu, o termo Kung Fu, significa trabalho árduo, trabalho por tempo de excelência, que na China é um conceito filosófico. Então você é um jornalista, um entrevistador, não sei, um advogado, e você, ao longo do tempo, estudou bastante, praticou bastante seu ato de jurista, e você se especializou tanto que você se destacou. Então, você tem Kung Fu na sua área. O padeiro, ele tem Kung Fu. O pintor tem Kung Fu. A bailarina tem Kung Fu. Então, a concepção de Kung Fu no Oriente, especialmente na China, ela está muito mais associada a um tipo de prática, a disciplina constante de prática. A uma dedicação. A uma dedicação que leva tempo. Não tem como ficar bom em Kung Fu em um ano. Você fica bom numa coisa e em outra, mas compreender o todo da teoria, a parte física, é tempo, certo? Então, não tem... tem gente que me pergunta, professor, mas você já tem 24 anos de prática e ainda não é mestre? Pois é, eu só tenho 24 anos de prática para ser mestre. Eu tenho 32 anos de idade, eu não tenho nem idade para ser mestre. Que Bruce Lee morreu com 33, né? E tem gente que chama ele de mestre. Tu tá quase na idade dele. Tô quase na idade dele, mas não vou morrer não, tenha calma. Cuidado. Não me mate, não. Então, a gente tem essa concepção do Kung Fu, precisamos olhar, né? Eu sempre tento ensinar isso de forma mais ampla. Não limitar a arte marcial chinesa, o Kung Fu, apenas a luta, apenas a parte combativa. Tem isso? Tem, é claro. Tem tanto para quem gosta de competir, como para quem quer aprender a se defender. Temos aulas específicas só para isso, que a gente chama de Sandá militar, que é a parte só de defesa pessoal. Sandá militar? Sandá militar. Pronto, já tem um militar no meio, né? Interessante. Eu vou